Olá, pessoal. Eu estou aqui num papo informal, num outro modelo. Eu estou toda hora inovando nesses papos informais. Eu convidei hoje a Aline Marques Franco, que é uma fisioterapeuta super bem conceituada na área do sono. Tem o título de fisioterapeuta do sono. Depois ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela também. E qual foi a ideia de convidar a Aline? Eu sempre falo para vocês que é muito importante ter um network de profissionais para que a gente possa discutir com colegas algumas dúvidas que a gente tem na condução dos nossos casos. Então a Aline veio conversar comigo, uma coisa super interessante. Aí eu propus para ela, falei, Aline, vamos gravar isso para a gente poder compartilhar também essa informação com os nossos colegas. E hoje a gente vai falar a respeito de uma questão que foi vista nas curvas de dados avançados, quando a gente faz análise dos dados do paciente. Aline, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho aí de você e do motivo que a gente está hoje aqui nesse papo informal. Bom, vamos lá. Olá a todos. Um prazer estar aqui, ter sido convidada aí pela Vivem para participar desse papo, né, dessa reunião. Eu sou fisioterapeuta, tenho quase 10 anos aí de atuação na área de sono. E tô terminando meu doutorado agora, né, Vivian? A Vivian sabe que estou num momento aí mais tenso, mas que está sendo muito importante para mim também. Trabalho em Ribeirão Preto, né? E eu entrei em contato com a Vivian por conta de um paciente e de uma situação que vem acontecendo. Na verdade, um dos pacientes me chamou mais atenção, que me fez chamar a Vivian e falar, Vivian, o que você vê aqui? E a gente pôde trocar um pouco de experiência, né? E a Vivian, sempre muito pronta, me trouxe muita bagagem que ela tem, sempre. E me trouxe muita informação legal para a gente poder fazer essa troca e pensar mais, chegar num ponto específico aí de algo que pode estar acontecendo nesse caso, né? Então, acredito que a gente vai falar mais agora, né, na reunião. Eu não sei se eu dou um spoiler aqui, mas enfim, eu acho que a gente pode conduzir e aí a gente fala um pouco mais sobre essa situação especial. Pode ser? Perfeito, já fizemos o suspense ideal para o começo desse nosso papo. Eu vou compartilhar a tela e assim como todo profissional que eu estou convidando aqui, a proposta é realmente divulgar o trabalho de todo mundo tem algo positivo a apresentar. Eu acho que compartilhar o conhecimento é muito importante em todas as áreas e principalmente na nossa área. Então, a minha proposta aqui, toda vez que eu convido uma pessoa, é realmente colocar o serviço da pessoa, divulgar o serviço da pessoa, porque todo mundo cresce junto. Então, aqui na apresentação, vocês vão ver, tem os dados do serviço da Aline. Quem quiser entrar em contato com ela também, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que a gente já deixou um suspense bem bacana. E vamos começar o nosso papo informal com a Aline Marques Franco, que é fisioterapeuta do sono certificada, mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutoranda no Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e ela também conduz o serviço Reabilita Sono na Avenida Santa Luzia. Tem aqui o telefone dela para que, se vocês queiram entrar em contato. No nosso papo de hoje, nós vamos falar de alterações nos registros gráficos dos dados avançados dos pacientes que usam equipamento de pressão positiva para tratamento da apneia obstrutiva do sono. Então, a questão é,
Esses dados, eles estão mostrando um vazamento para a gente, eles estão mostrando uma interrupção do fluxo, o que está acontecendo. Antes da Aline mostrar a tela dela, que foi o início da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês uma questão interessante a respeito do vazamento. Então, quando a gente vê dados de vazamento com o uso de equipamento de pressão positiva, a gente sempre tem que observar o percentil 95 e a gente tem que observar também o vazamento da mediana. Se esses números eles estão muito próximos, eles vão mostrar para a gente que aquele vazamento se mantém naquele determinado patamar ao longo da noite. Se esses números eles estão muito discrepantes, significa que em alguns momentos da noite você tem um vazamento maior e outros momentos da noite você tem um vazamento menor. Então, no caso desse paciente, um paciente que tinha um vazamento muito grande no percentil 95, para esse equipamento específico, é 24 litros por minuto, o máximo que a gente vai entender para o vazamento no percentil 95 com máscara nasal. Lembrando que esse vazamento é só o vazamento não intencional. Esse equipamento ele não soma o vazamento intencional com o vazamento não intencional. E o vazamento intencional é o vazamento da válvula exalatória. E quando eu fui olhar os dados avançados, tanto de curva de fluxo como vazamento ao longo da noite, eu observei que isso estava acontecendo. Então, realmente, é um vazamento expressivo, aqui é o traçado da fuga, é um vazamento expressivo ao longo da noite, que na maioria das vezes fica acima desse limiar de 24 litros por minuto. Em um momento da noite eu tenho um vazamento épico, um vazamento muito aumentado, né? A gente vê aqui na forma do relatório estatístico a expressão desse vazamento bem aumentado, e por conta desse vazamento, o sensor do equipamento ele não consegue ler o delta pressórico. Que seria o delta pressórico? Eu tenho na inspiração um momento de contração do músculo diafragma, então eu tenho uma determinada pressão, eu aumento a negatividade da pressão dentro do sistema intratorácico, e no momento da exalação eu tenho um relaxamento do diafragma, eu diminuo essa negatividade e a diferença entre essa pressão na exalação e inspiração é um delta pressórico que o sensor do equipamento ele lê essa informação e com isso ele consegue derivar a curva de fluxo respiratório e ele consegue entender o padrão respiratório do paciente. Porém, se eu tenho um vazamento muito grande, o sensor do equipamento ele não consegue ler essa variação pressórica e aí ele entende que não está sendo utilizado o equipamento naquele momento, ele perde essa informação, esse dado, e ele não consegue derivar essa curva e ele começa a falhar nas informações que ele vai apresentar aqui para gente. Então, essas falhas que estão acontecendo aqui são falhas porque, em função do alto vazamento, o sensor não está conseguindo identificar o padrão respiratório do paciente, ele não consegue transcrever essas curvas, esses dados em forma de curva. E aí, quando a gente vai ver a curva de fluxo, a gente vê também que a curva de fluxo acaba tendo, em alguns momentos, ela não aparece, e em outros momentos eu tenho um padrão isométrico, eu tenho um padrão de curva única, de traçado único da curva de fluxo. Eu não consigo ter a reconstrução do traçado inspiratório e exalatório. Então, aqui nós temos claramente
um vazamento excessivo interferindo na transcrição desses dados. E por que que eu sei que é vazamento excessivo? Não é, por exemplo, uma tecnologia liga-desliga que esteja acionada, porque eu tenho uma rampa pressórica aqui e eu não estou vendo a ativação dessa rampa nesses momentos. Então, o equipamento permaneceu ligado, não foi o paciente que ligou e desligou, mas por conta do excesso de vazamento eu não consigo ter a transcrição dessas informações de forma correta. Aqui já eu tenho a questão do vazamento e tenho a questão dessa tecnologia de liga-desliga que está ativada. E como eu consigo perceber isso? Porque eu tenho aqui no traçado de curva de fluxo, curva de fuga, né? O traçado da fuga, eu tenho ela aumentada acima desse limiar de 24 litros por minuto, que é o que esse traço vermelho representa para a gente, e eu tenho a rampa sempre iniciando. Então, eu tenho um vazamento excessivo que o equipamento não consegue perceber também o delta pressórico entre a inspiração e a expiração, e como eu tenho a tecnologia de liga e desliga que está ativa nesse caso, quando o equipamento não consegue perceber mais o padrão respiratório do paciente por essa interferência de vazamento excessivo, ele desliga. A partir do momento que ele desliga, não tem mais esse vazamento excessivo, só tem o padrão respiratório do paciente. O equipamento ele reconhece esse padrão respiratório e imediatamente ele aciona a ligação automática do dispositivo e aí novamente começa a haver um incremento do vazamento, o não reconhecimento do padrão respiratório e o equipamento desliga, tá? Aqui a gente tem isso acontecendo num equipamento binível. Aqui a gente tem isso acontecendo num equipamento CPAP, também a mesma coisa, excesso de vazamento, o equipamento desliga e claramente a gente vê que desligou porque ele inicia na rampa. Mas o que que aconteceu aqui nesse caso? Então eu vou abrir a palavra para a Aline, para ela falar dessa informação do paciente dela. Aline, pode assumir agora. Então, Vivian, muito interessante, né? Tudo que você trouxe, a questão, principalmente aí, antes de entrar nesse caso, a questão do Smart Start, né? Então, na minha prática, eu não gosto muito de usar em alguns pacientes que já têm esse hábito, já vem para a gente com esse hábito, ok, e a gente tem que avaliar bem se pode estar acontecendo algo durante a noite, no caso, o Smart Start possa vir a acontecer algo nesse sentido, né? Você vê, o paciente acaba nem sendo despertado e o aparelho fica ligando e desligando, e isso durante uma noite toda e possivelmente várias noites, né? Então, eu sou um pouco reticente com a questão do Smart Start mesmo, eu acho que é deixar muito para o aparelho, né? Detectar algumas coisas, isso pode ser perigoso, né? Então, eu achei muito interessante a questão do cuidado com o Smart Start, né? Uma vez que existe esse recurso, muitas vezes a gente fala, vamos usar, né? Olha só que legal, ele liga sozinho, só pôr no rosto. É legal, é bonitinho, mas pode ser perigosinho também, né? Então, é muito bom, muito importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente pode ter, né, pessoas que não estão atentas a isso. Bom, nesse caso, esse foi, acho que, o caso que a Vivian, que eu acho que é o meu mesmo, né, Vivian? Isso, esse é o teu. E eu fiquei olhando para isso, falei, parece até muito, não vai ter nada demais nisso, nessas curvas, né? Mas na hora que a gente olha com mais cuidado, a gente vê uma perda, né, de sinal.
na fuga, né, como a Viviane até mostrou aí pra gente, ó, ela está mostrando em algumas regiões, alguns momentos, uma perda desse sinal, tem mais um, dois, alguns lugares com uma perda. E quando a gente se depara com isso, né, a gente pode muito bem também deixar passar. Ah, não, tudo bem, vamos seguir, mas isso pode nos chamar, e chamar atenção para algo, né? E isso foi onde eu chamei a Vivian, falei, Vivian, o que você imagina daqui, já com algumas hipóteses, né? Quando a gente olha para a pressão também, de novo, assim como no primeiro caso, não tem um acionamento da rampa, né? Então, se a gente olhar, né, a gente vê que tem uma continuidade, onde tem essa perda de sinal, continua o sinal aí da pressão e sem acionar a rampa, e às vezes a gente perde, então, também esse dado da pressão e sem acionamento da rampa, né? Ou seja, não foi o paciente que desligou o aparelho, né? Não foi uma fragmentação do sono do paciente, onde ele está ligando e desligando. Então, é algo que está acontecendo durante o sono do paciente, né? E algumas das hipóteses aí que surgiram, elas variam bastante, desde vazamento elevado, né? Então, um vazamento muito grande, levando a essa perda de continuidade aí dessa linha de fuga, de pressão. Mas quando a gente olha no no primeiro círculo, ok, tem um vazamento mais elevado, mas no segundo círculo que a Vivian fez, a gente vê que não tem, né? Não está um vazamento alto para a gente poder falar que aí houve um vazamento muito elevado, né? Então, uma das hipóteses aí que vem para a gente é uma obstrução, né? Algo que obstruiu o, o fluxo, né? E que houve essa perda do sensor, né? Do delta da respiração, que a Vivian colocou muito bem no início aí dessa apresentação. Então, uma obstrução, e essa obstrução pode ser na válvula expiratória, por exemplo. Então, na nossa conversa, né, a Vivian também trouxe para mim, Eline, será que não tem um travesseiro na válvula expiratória, na válvula exalatória do paciente? Ou, enfim, de alguma forma essa válvula exalatória está sendo obstruída, né? Então, essa é uma das hipóteses. Uma outra hipótese que me chamou a atenção quando isso aconteceu, eu conversei com a Vivian e depois o paciente veio para mim, né? E eu pude ver ele colocando a máscara. E na colocação da máscara, eu vejo duas coisas que me chamam a atenção. Uma delas foi a colocação da máscara, então, de novo, né, e voltando aí um pouquinho, a máscara era uma máscara dessas de mínimo contato, que tem o fluxo, né, bem nessa região, vindo, então, de um lado e do outro fluxo, a válvula, o encaixe da máscara é por cima. Então, isso a gente tem algumas máscaras hoje em dia que tem essa característica, né? O tubo sai por cima e o fluxo vem desses dois lados da máscara, né? E quando eu vi, e essa era a máscara que o paciente vinha usando, né? Estava usando e que aconteceu, né? Isso que eu vi à distância. E quando eu vejo ele colocar a máscara, eu vejo que ele está com o tubo acoplado na máscara. Então, ele coloca a máscara com esse peso do tubo e a máscara envergando aqui, fazendo uma obstrução dos dois lados aqui. Então, a máscara ficando meio nessa posição, ao invés dessa posição que a gente sabe que é o correto, ela ficou dobras dos dois lados aqui. Então, isso me chamou bastante atenção. E o tubo estava conectado. E quando o tubo está conectado, tem esse peso do tubo, né? Então, eu pedi logo para ele tirar, né, o tubo e colocar novamente a máscara. Você vê que não tendo o peso, não há essa dobra, né? Então, foi bem interessante. Isso também já me chamou a atenção de poder ter uma obstrução já aqui, né? Então, na própria máscara. E uma outra coisa que foi ainda nesse mesmo paciente,
ele tem uma estrutura facial grande, né? Então, uma cabeça grande. E quando ele colocou a máscara, e a gente sabe que ela tem dois tamanhos de frame, né? O small e o standard, né? Médio, enfim. Ele estava com o maior, mas a estrutura facial dele era grande, é grande. E quando ele colocou a máscara, eu percebi que ele trouxe ela também mais para trás, o que traciona mais a máscara, diminui o espaço, né, da passagem do fluxo de ar, o que também tende a ter uma obstrução, quando a gente tem uma diminuição do espaço do fluxo de ar, né, dos dois lados, no caso. Então, isso também me chamou a atenção e eu achei que eu orientei, ele passou a colocar a máscara, ao invés de tracionada, então, para trás, mais para frente, né? E então, diminuindo essa tração na máscara e também não conectar o tubo junto, não deixando ela fazer isso. Então, tanto isso para frente, dobrando a máscara, como isso para trás, tracionando a máscara, são hipóteses aí de que pode ter essa obstrução e perder o sinal e mostrar aquele dado que a gente viu, né? Então, isso foi algo que foi bem interessante. Depois das orientações, o paciente não teve mais essa perda de sinal. Exatamente. A gente precisa ficar atento com essas tecnologias novas que estão chegando e como é a prática do dia a dia e entender as informações gráficas que a gente recebe, né? Então, foi muito importante a apresentação desses dados, porque a gente pôde ver de forma clara que tem perda de sinal sem vazamento excessivo e não está com a tecnologia de liga e desliga ativada. Então, nós juntas conversamos e pensamos nessa possibilidade da interface, que tem o fluxo bidirecional, para a gente tomar cuidado para que esse fluxo ele não seja interrompido, ou porque o paciente, como a Aline falou, colocou a máscara muito para frente e ela faz uma dobra aqui, então, ela não fica com o circuito numa posição adequada para a passagem do fluxo de ar, você cria uma resistência à passagem desse fluxo de ar, ou então o paciente calça demais a máscara e o calibre daqui do lado acaba ficando comprimido. E tem outra situação também, aqueles pacientes que dormem em decúbito lateral, quase na posição prona. Então você já tem, você já está comprimindo uma das partes do direcionamento do fluxo aqui, e ele pega e coloca o braço aqui, né? Então ele tem comprimindo aqui e ele está comprimindo aqui também durante o posicionamento. Então, esse nosso papo informal hoje foi para mostrar essa possibilidade de não percepção do sinal do dispositivo do aparelho, né? Uma interpretação, ele não consegue ter uma interpretação exatamente do que está acontecendo, por um posicionamento do paciente ou por uma colocação errônea da máscara. E nós, enquanto profissionais, devemos estar atentos a isso e olhar as partes gráficas. Então, essa é a mensagem, e também compartilhar informações com colegas, porque todo mundo aprende dessa forma. Então, Aline, gostaria Importante. de te parabenizar e te agradecer pela presença aqui no nosso papo informal. Vou deixar a palavra agora com você, para você finalizar a nossa conversa de hoje. Vivian, eu que agradeço. Para mim é um prazer poder contar com você, da gente poder ter essa troca. Você sempre me ajudou muito, continua. Eu espero que todos que estão aí nos assistindo também saibam a importância que é a gente ter esse canal, essa troca, essa conversa e trocar experiências. Isso é positivo demais para os nossos pacientes, né? Então,
Espero que a gente agora juntas, né, possamos ter contribuído aí para o trabalho e experiência de outros profissionais com os pacientes deles. E assim, esse canal aqui que eu estou participando hoje, para mim é um prazer muito grande, porque é um canal de muito rico de conhecimento. Então, é para todos que estão aqui aproveitarem muito, que tem chão, de muita experiência aqui. Então, é muito prazer mesmo para mim participar aqui com você, Vivi. Muito Muito obrigada. obrigada, obrigada mesmo, Aline. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo informal de hoje, trazendo a Aline Marques Franco, e até a próxima conversa. Vamos juntos. Vamos juntos. Tchau, tchau.